eu acho que tem que ser afastado. Eu acho que o Bruno Henrique deveria ser afastado. Até porque você vai estar com um cara em campo com a cabeça em outras coisas. Ele foi aplaudido num corredor formado dentro do CT, não sei quem teve aquela ideia, como se ele fosse vítima. Porque na minha época, você tinha 2 cartões amarelos e você ia pro jogo. Não tinha essa reunião. E eu estou imaginando que muita gente vai dizer, não, mas o clube tem que orientar. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando de um homem de 34 anos. Não sei quem próximo dele que acaba causando... Cara, eu vou falar pra vocês a sensação que eu tenho do Bruno Henrique. Eu acho que ele é um cara... Liga no Footplay, informação rápida no campo, na resenha... Fala aí, rapaziada, beleza? Gente, a coisa tá séria pro Flamengo. Após essa denúncia do Bruno Henrique em esquema de apostas, o Flamengo se pronunciou, a gente vai dar uma conferida aqui, o pessoal tá falando, e também o que o Flamengo falou a respeito dessa acusação, uma acusação bem séria. Pode ser que o Bruno Henrique provavelmente rescinda o contrato dele com o Flamengo, porque depois das provas que surgiram, das mensagens de WhatsApp, acabou ficando bem sério. Não sei se ele vai chegar a ser preso por isso, mas ele vai tomar uma punição, e pode ser que seja o final da carreira do Bruno Henrique no Flamengo e talvez no futebol mundial. Vamos conferir o vídeo, no final eu vou dar a minha opinião, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho, todo dia tem um vídeo novo por aqui. Bora lá! O Flamengo se manifestou ontem por meio de uma nota sobre o indiciamento dele. O clube alegou não ter sido comunicado pelas autoridades sobre o caso e ressaltou o compromisso com as regras do fair play. A nota do Flamengo, a gente coloca na tela agora. O Flamengo diz que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. Ou seja, o Flamengo aí se mostra neutro, né, acompanhando a situação e defendendo a presunção de inocência, que é um princípio básico. Caso o Flamengo seja comunicado que a investigação realmente existe, que realmente tem grande possibilidade desse envolvimento, eu acho que tem que ser afastado. Eu acho que o Bruno Henrique deveria ser afastado. Até porque você vai estar com um cara em campo com a cabeça em outras coisas. Você não vai ter um cara focado para jogar. Isso do lado esportivo. Segundo, porque, cara, tá tendo uma investigação de participação em jogo de apostas com a camisa do Flamengo dentro do campo tomando amarelo proposital. Então o Flamengo tem que tomar atitude. A partir do ponto que seja comunicado, eu acho que o Bruno Henrique tem que ser afastado, na minha visão. E a partir daí o Flamengo tem que fazer o quê? Acatar aquilo que foi determinado. Foi suspenso, acabou. O que houve com o Gabriel Barbosa quando era atleta do Flamengo, agora está no Cruzeiro. Problema lá do exame de doping, não fez da forma adequada, não teria feito e tal. Foi afastado, suspensão e tal, não podia nem treinar no CT, foi treinar em casa e ficou afastado até o momento que ele foi autorizado a retornar, está até hoje esse imbróglio, né? Não tem muito o que fazer. No caso do Gabriel, eu acho que ainda houve uma situação de muito paternalismo. Ele foi aplaudido num corredor formado dentro do CT, não sei quem teve aquela ideia, como se ele fosse vítima, quando aparentemente ele criou um problema, né? Isso também não houve uma conclusão, mas ele não negou isso, né? Que ele não fez exame direito, essa coisa toda. Então, se o Bruno Henrique de fato se envolveu, não tem que ter corredor de aplauso, tem que ter nada. Ele arca com as consequências dos seus atos e eu estou imaginando que muita gente vai dizer, não, mas o clube tem que orientar. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando de um homem de 34 anos, que tinha 32 para 33 quando houve o jogo entre Santos e Flamengo e Santos, o jogo em Brasília. Foi na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023. Então ele está perto de fazer 33 anos. É um adulto, um cara que está no futebol há muito tempo. Eles têm empresários, têm assessor de imprensa, não tem sua família. Tem mais gente que cerca um jogador de futebol. O jogador tem que ter noção da sua responsabilidade. E tem também a situação do seguinte, se ele toma um cartão muito cedo e depois ele faz uma falta, ele seria expulso. Deixaria o time com 10. Então eu acho que ele foi levando. Chegou um determinado momento, faltando 10 minutos, ele começou a forçar o cartão. Eu acho isso. Essa coisa de vamos organizar quando você vai tomar um cartão amarelo, né? Os times vamos organizar, que tal jogo é melhor você ficar de fora e tal. Esse daí é um dos defeitos do profissionalismo, o excesso de profissionalismo no futebol. Porque na minha época, você tinha 2 cartões amarelos e você ia pro jogo. Não tinha essa reunião com os diretores, estou falando de Corinthians, São Paulo, no Flamengo mesmo, quando eu joguei. Ó, você está com 2 cartões amarelos, toma nesse jogo aqui para você ficar fora daquele. Era uma coisa tão
fora de contexto, que é assim, você ia pro jogo com 2 cartões amarelos e depois, se você lamentava, você ficava fora de uma final. Você ia se lamentar. Mas não tinha essa situação. Era uma coisa mais romântica do futebol, uma coisa mais natural do futebol, uma coisa mais esportiva, uma coisa mais de coração, que você quer jogar. Cara, vou jogar, vou ficar preocupado com o cartão, sabe? Eu acho que isso também, essa situação, tira um pouco o foco do cara. O cara entra no campo, assim, pô, eu tenho que tomar um cartão amarelo pra ficar fora do próximo jogo. Sim, ele tá fazendo 1000 planejamentos na cabeça dele, né? O cara tem que entrar pro jogo com a cabeça livre, sem nenhum... A concentração, na realidade, serve pra isso, pro cara ficar distante de qualquer problema ao redor dele, pra ele entrar pro jogo completamente com a cabeça livre, focada numa partida. Aí você faz uma reunião, amanhã você tem que tomar o 3º cartão amarelo. Pronto, você já colocou uma coisinha aqui na cabeça do cara, que o cara, durante o jogo, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Eu não acho isso certo, não pela questão esportiva, eu não acho isso certo porque você tira o foco do jogador. Eu não sei se vocês se recordam, teve um outro caso também envolvendo o Bruno Henrique, que estavam investigando ele, né? Questão de carteira de motorista, vocês se lembram? Eu acho uma pena que não sei quem próximo dele que acaba causando... Eu vou falar pra vocês a sensação que eu tenho do Bruno Henrique. Eu acho que ele é um cara... não vou dizer que ele se deixa levar pelos outros, mas ele é distraído, ele é um cara que talvez ele não preste muita atenção no que está acontecendo ao seu redor. E talvez esteja cercado de pessoas, tirando o empresário dele que eu conheço, que é muito bacana, muito bom, um cara muito... O Denis Ricardo, que é um cara espetacular, mas ele talvez tenha pessoas ali ao redor dele, não sei se na família ou amigos, que acabam criando certas situações envolvendo ele. E agora a gente vê essa situação estourando aí, não é a primeira, né? Teve a situação da carteira de motorista, não sei se vocês se recordam, mas é uma situação aí que deixa a gente bem assustado. Olha, segundo o GE, o atacante Bruno Henrique segue relacionado para o jogo desta quarta, jogo de hoje, contra o Juventude, 21h30 no Maracanã, pela 4ª rodada do Brasileirão. A Polícia Federal já prosseguiu com um pedido de autorização da Justiça para compartilhar as informações do inquérito com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Tá? Então a Polícia Federal já prosseguiu com o pedido de autorização da Justiça Comum para compartilhar as informações do inquérito com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O caso deve ser desarquivado, estava arquivado, e o atacante deve ser julgado, podendo ser punido na esfera esportiva. Então, eles já vão... a Polícia Federal já vai fazer o pedido de autorização da Justiça para compartilhar as informações com o STJD, e aí o STJD deve desarquivar o caso e fazer um julgamento para punir o Bruno Henrique na esfera esportiva. Meu Deus do céu. Bom, rapaziada, é isso. É aquilo que eu falei no começo. Eu acredito que essa punição vai ser muito dura pro Bruno Henrique e pode ser o final da carreira do Bruno Henrique, não só no Flamengo, mas como no futebol mundial. Paquetá também passa pela mesma coisa lá na Inglaterra, vai ser julgado nos próximos dias aí. E uma coisa que fica de lição é, cara, não compensa você ficar entrando nesses esquemas de aposta, principalmente quando você é jogador. É muita burrice um jogador fazer isso, principalmente um jogador de nome como o Bruno Henrique. O cara ganha milhões, o cara tem muito dinheiro, não tem necessidade do cara fazer isso. Mas tudo vai, né, de quem tá com você. A família do cara influenciou um pouco, o cara já tem a mente fraca ali, às vezes querendo ajudar um familiar, um parente ou outro, acaba se enfiando num negócio desse e acaba levando a pior. Porque quem leva a pior nisso tudo é o Bruno Henrique, que é um jogador profissional, que ganha milhões. A família do cara com certeza vai seguir outro rumo aí, vai arrumar uma outra forma de ganhar dinheiro, mas o principal prejudicado é o jogador, mas por conta do erro dele mesmo. O futuro do futebol mundial e do futebol brasileiro talvez esteja em risco por causa desses esquemas de bet. É um negócio muito sério. A própria casa de aposta, ela faz a denúncia porque ela também não quer ter prejuízo. Então você é meio burro ao você concordar em fazer um esquema de aposta, fazer esse tipo de coisa, porque você sabe que você vai ser investigado pela própria casa de aposta que você tá dando um golpe. Então é meio burrice você fazer isso. Mas existem alguns jogadores que pagam pra ver. O Bruno Henrique foi um desses. E vamos ver qual vai ser o final dessa história, que eu acho que vai escalonar ainda. Vai ter mais jogadores que vão ser pegos. O Bruno Henrique
pode ser um início de um jogador grande, que tem renome e tal, mas eu acho que não vai acabar por aí não. Ele pode ter uma pena bem dura, justamente para servir como exemplo para os outros jogadores e acabar de vez com isso no futebol. Acredito que não vai acabar, porque sempre vai ter um esquema de bet. A gente tá falando de um país em que esses esquemas são super normais, mas é triste o final que vai levando o Bruno Henrique aí. Beleza? Quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Footplay é paixão, Footplay é paixão, Footplay é paixão.